Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. É sempre uma honra tê-lo aqui em minha companhia, assistindo a este vídeo. E eu sou o Antônio Léo e hoje falarei um pouco a respeito deste conflito que, de uma forma ou de outra, levantou a atenção de todo o mundo. Exatamente. Então, por que eu disse o que a profecia de Daniel tem a ver com isto? Sim, tem muito a ver. Conforme já mencionei em vídeos anteriores, as profecias de Daniel estão se cumprindo. É lógico que não vamos aqui detalhar ponto por ponto, porque até seria, eu não tenho pretensão nenhuma de querer fazer previsões nenhuma, porque apenas dizer aquilo que está escrito de uma forma clara, que dá para entender exatamente o motivo de Daniel ter falado a respeito desses dias. Relembrando um pouco, eu já disse em vídeos anteriores que quando se fala do rei do norte, o rei do sul, na profecia do capítulo 11 de Daniel, não se trata de um rei ou reis, e nem tampouco de nações, mas o que seria? É muito simples. Podemos dizer que o mundo hoje ele está dividido entre duas partes, cada uma com uma ideologia diferente. E o que difere o rei do norte do rei do sul? Para entendermos melhor, esses blocos estão separados dessa maneira. Por exemplo, tal bloco defende a interrupção da vida de crianças ainda no ventre de suas mães, enquanto que o outro lado é a favor da vida. Um lado defende o uso de substâncias não lícitas. Dá para entender, não é? Enquanto que o outro lado é totalmente contra. Um lado defende que a imoralidade, toda essa libertinagem, faz parte da natureza humana, enquanto que o outro lado concorda que Deus criou homem e mulher apenas. Então por aí já dá para entender, né? Como o direito de propriedade, que um lado acha que o direito de propriedade não existe, que tudo é o governo que manda. E o governo manda até nas famílias, enquanto que o outro lado é um lado mais conservador, que é a favor dos bons costumes, da moral e da família, como um exemplo, né? Mas, sendo assim, este conflito, como se encaixa neste contexto? Simples. Muitos não sabem, a maioria não sabe, que o mundo, como ele está dividido em dois blocos diferentes, cada um pensando de uma maneira contrária à outra, sempre haveria esse conflito mesmo. Porém, o que nos chama a atenção é que homens poderosos estão por trás de tudo isso. Sabiam? Pois é. Só fazer uma pesquisa ou assistir mais vídeos sobre o assunto que verão que tem homens poderosos injetando fortunas para que consigam o que eles chamam de globalização. Olha só. O que é globalização? É que eles têm um plano de, futuramente, todo mundo ser
como fosse uma só nação. É bom? Aí fica a pergunta. Você gostaria? Se hoje um presidente não consegue suprir uma nação pequena, isso não é ideia de Deus, é claro. Isso que estou falando não tem nada a ver com planos de Deus. Embora Deus ele predisse no passado, através de Daniel e outros profetas, que tais conflitos aconteceriam, no entanto, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia mesmo fala que Satanás, o diabo, é o pai da mentira, é o pai de toda injustiça, podemos dizer também. Ele é aquele que não é a favor da vida, porque diz que ele tem os meios até de causar a morte. Aí quando nós vemos cenas, né, que nem no YouTube não é permitido colocar, mas são cenas chocantes, de bombas caindo, crianças apavoradas, famílias completamente destruídas naquele lugar, pessoas ali estão aflitas, fugindo, com medo. Por quê? Nós ficamos condoídos com, às vezes, um pequeno animal, como um cachorro, por exemplo, está sofrendo, não é? O ser humano é assim. Ele é emotivo. E nós não podemos, aliás, nós não suportamos sofrimento humano. Então, quem está por trás de tudo isso? Só pode ser aquele que Jesus chamou de o governante deste mundo. Mas vamos ao livro de Daniel para ver o que realmente está acontecendo, se não bate com o que os acontecimentos atuais. Veja, por exemplo, Daniel, o capítulo 11, o versículo 27, que diz: Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isto não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo determinado. Conforme esse texto diz que eles, né, embora não são Rei do Norte e Rei do Sul, não se tem assim, uma explicação, não dá para entender que seja dois homens, mas sempre houve representantes desses dois blocos, vamos dizer assim, dessas duas ideologias. Ele diz que a uma mesa sentariam e falariam mentiras. O que é que nós temos visto? Não é exatamente isso? Eles fazem acordos, assinam tratados e depois aquilo lá não vale mais nada. Por quê? Foi apenas uma mentira que eles prometeram, mas ninguém garantiria que cumpririam. E quando fala que sentariam à mesa e falariam mentiras, também em outro sentido, porque nunca falam a verdade. Aqueles que gostariam de defender o lado bom, por exemplo, eles ficam como que em cima do muro, não é? Por quê? É o medo. Então, veja que eles não têm coragem de dizer, como no caso, se uma pessoa fraca está sendo agredida por uma pessoa forte, qual é a tendência? As pessoas vão a favor do fraco, não é? Se for uma ofensa injusta, claro. Então, assim o mundo está. Ninguém defende ninguém. São interesses políticos, principalmente. Mas veja que quando fala desses dois reis, que eles, até já mencionei o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 39, onde diz exatamente o que eu estou aqui afirmando.
O que é que diz lá? Ela diz assim: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Conforme essa passagem de Daniel 11:39, diz que ele agiria com a ajuda de um Deus. É o Deus Todo-Poderoso? Não. Tanto é que está escrito com D minúsculo. Se é assim, a qual Deus está se referindo? O que eu já acabei de dizer. Porque a tendência humana é sempre ficar triste com o sofrimento. Será que esses do lado desses que estão em conflito estão tendo pena, um pouquinho de pena daqueles coitados indefesos? Então quem é que está fazendo isso? O próprio Satanás, o diabo. E como é que nós sabemos disso? Porque o próprio apóstolo Paulo escreveu no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde nós lemos o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os quais se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Embora o relato seja o versículo um pouco maiorzinho, mas interessa a primeira parte que diz que o Deus deste século, ou o Deus deste sistema, diz que ele cegou a mente dos incrédulos. Então ele faz de tudo. Hoje as pessoas são incapazes de entender o que está acontecendo no mundo. Por quê? Justamente porque esse Deus, ele além de ajudar a causar pânico, terror, destruição, morte, tantas tragédias, ele ainda cega a mente das pessoas. Por isso, eu estou falando isto, alertando para a importância de estar atento aos acontecimentos, porque somente a Bíblia pode nos orientar a respeito disso. Então não é a questão de a pessoa acreditar no que uma pessoa fala ou que na outra pessoa fala, mas sim na palavra de Deus, certo? Então o que fica para uma reflexão, pense sobre esses acontecimentos que estão a cada dia aparecendo mais e veja a ligação que isso tem com o tempo do fim. Porque conforme lemos no começo, o versículo 27, diz que eles falariam mentiras, mas ainda não era o tempo determinado que eles viriam, né? Ainda não chegou, pode chegar amanhã, não sabemos. Porque os meios pelos quais esses rei do norte e rei do sul vão chegar, não sabemos. Mas uma coisa sabemos, que no final os dois vão se unir para fazer mais maldade ainda. Então aí é aquele tempo que Jesus disse, uma época tal como nunca ocorreu na humanidade e nem ocorrerá de novo. Tá bom? Então fica esse meu recado, agradeço por ter assistido até aqui e conto com você para o próximo vídeo, onde vou estar falando mais um pouco a respeito destes assuntos, ok? Então, espero e agradeço por sua atenção e até lá fica aqui o meu muito obrigado.